Salve, gente bacana! Mais um Divulgações para você. Que saudade dessa música. Nós trouxemos essa composição do Homem de Bem. Vocês lembram do Homem de Bem? Tomás Lima. Pode ser que muita gente não saiba, mas o Tomás Lima ele é advogado. Ele é formado em Direito. Mas ele é também um musicoterapeuta. O Tomás Lima tem mais de 20 CDs gravados e já fez uma porção de show cantando mantras por todo o Brasil, pela Argentina, pelos Estados Unidos, Paris, e assim foi. Ele começou, na verdade, a carreira artística dele tocando músicas de rock. Ele tocava música dos Beatles. E o seu primeiro conjunto musical chamava-se Os Monges. Para quem não lembra, Madana Mohana Murari, esse era um mantra que ficou conhecido numa novela de uma emissora de televisão muito famosa. E foi onde ele se lançou mundialmente como homem de bem, como um reprodutor de músicas New Age ou mais mantras. Essa é a grande parte das músicas dele, são mantras. Aí, Matando Saudade. É claro que ele canta muito melhor do que eu, né? Bom, gente bacana, o Divulgações hoje vai falar um pouquinho sobre uma novidade, o Repsicon. O que é o Repsicon? Na verdade, o Repsicon é um resgate, só que é o resgate psicoenergético consciencial. Nós sabemos que existe o sistema energético de resgate, que tem uma abordagem espiritualista, científica, mas ela ainda tem uma conotação bastante mística, esotérica, ritualística no seu bojo, no seu conteúdo. Funciona muito bem, mas nós queremos trazer com o Repsicon, com o resgate psicoenergético consciencial, uma nova ideia, uma nova proposta, um novo jeito de se fazer o resgate. A ideia ainda é resgatar. E para que a gente possa fazer uma abordagem um pouco diferente, nós não vamos ficar aqui falando do que é Repsicon. Nós vamos trazer um tema. Nós vamos abordar um tema muito interessante, que é a luz e a treva dentro do resgate. E assim sendo, nós não vamos fazer nenhuma separação sobre vertentes, caminhos que foram escolhidos por esse ou por aquela pessoa. Nós vamos fazer então uma abordagem sobre como funciona mais profundamente o resgate e os nossos estados sinceramente equivocados, a luz e a treva no resgate. Para que a gente possa introduzir o tema, nós vamos deixar aqui uma mensagem, uma frase, para que isso fique reverberando no nosso inconsciente, no nosso íntimo, e no final nós vamos entender o motivo pelo qual nós lançamos essa mensagem, essa frase. O mal é o útero da luz. Vamos deixar isso reverberando dentro de nós e vamos fazer agora alguns pequenos paralelos. Vamos fazer uma consideração, uma hipótese de que consciência seja entendido como alma e a vida seja entendida como espírito. Então, consciência seria igual a alma e vida seria espírito. Então, a partir do momento que nós falarmos consciência ou falarmos vida, nós podemos fazer dentro de nós imediatamente uma analogia entre alma e espírito. E aí devagarinho nós vamos fazendo correlações disso com a nossa vida. Todos nós sabemos que para que haja harmonia no nosso corpo,
é necessário que nós tenhamos saúde. Ora, mas o inverso também é verdadeiro. Para que nós tenhamos saúde, é necessário que tenhamos harmonia. Entretanto, existe a possibilidade de que nós então tenhamos harmonia na nossa consciência, tendo em vista que a doença é falta de harmonia na consciência. Nós fizemos algumas abordagens sobre a polaridade. A polaridade é o fracionamento das energias da consciência entre positivo e negativo, entre bom e mal. A doença é então a polaridade, a separação da unidade. O ser humano com ego, com o defeito psicológico, com o elemento denso, ele não permite sequer a imaginação de uma totalidade. Por mais que nós falemos nisso, continuaremos insistindo na existência entre bom e mal, treva e luz. Isso se dá por quê? Por que é que continuamos a fazer a separação de estruturas densas e estruturas sutis dentro de nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Isso, no primeiro momento, pode ser simples de ser analisado quando nós levamos em consideração os implantes mentais dogmáticos, os registros das nossas memórias celulares, as nossas vivências, a nossa participação com a família, com a sociedade, com os amigos, uma educação de bairro, uma educação citatina, uma educação nacional, regional. Cada país tem a sua forma de verificar as coisas. Então isso são o que nós consideramos com os arquétipos das memórias celulares. São os nossos símbolos com os quais nós administramos a nossa vida, sem os quais a vida em sociedade se tornaria impossível. Então, nós temos que partir do princípio que tenhamos consciência para administrar então esses arquétipos, pois afinal de contas as leis existem para moldar a sociedade. O convívio com as pessoas é importante, as relações são importantes. Essas relações nos permitem aprendizados. Só que isso somente ocorre a partir do momento que temos consciência disso, conhecimento disso. Bom, a partir do momento que nós precisamos escolher entre o sim e o não, há imediatamente uma exclusão, uma rejeição. E isso nos conduz ao afastamento de algo que não compreendemos, mas rejeitamos. Verificamos que na unidade não há luz ou trevas. Então nós podemos perceber que a unidade, o absoluto ou o todo é 100%, é consciência plena, é o máximo na absorção do conhecimento, da sabedoria, da onisciência, da onipresença. Assim nós partilhamos, assim nós pensamos no momento atual. Então o ser humano fracionado ele não está uno, ele não faz parte da unidade. Vamos observar um exemplo muito claro disso quando nós imaginamos um quarto. Vamos imaginar esse quarto envolvido por trevas, por escuridão total. E no seu interior há luz. Ora, a treva não consegue envolver a luz, porque o interior do quarto é luz. Bem, então vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar um quarto envolvido por luz e em seu interior a treva. Se nós abrirmos a janela desse quarto, nós perceberemos um efeito interessante que não ocorre quando o quarto está envolvido pela treva, que é imediatamente a inundação do ambiente trevoso pela luz. Bom, olhando desse prisma, então nós verificamos que não há treva. Pelo menos não há treva na forma maligna como nós estamos acostumados a ouvir. Mas o que é que nos conduz ao caminho dessa polaridade que gera o desequilíbrio e que por sua vez conduz à doença, à rejeição? Num primeiro momento, numa análise que realizamos e que nós deixamos a título de reflexão, nós encontramos a culpa. A culpa faz com que nós permitamos, aceitemos determinadas informações equivocadas, rústicas, brutas e grossas como soluções
como punição, como castigo, como karma, como uma lei universal que serve para todos e que vai nos redimir, vai apagar, vai deletar todo e qualquer pecado que tenhamos adquirido em nossa existência. A culpa é o castigo, mas é o autocastigo, é a punição pessoal íntima que propala uma manifestação energética, emana uma manifestação energética não totalmente consciente, mas que culmina às vezes com a própria extinção da existência humana. Devemos observar, devemos estudar e enxergar os conteúdos da sombra. Quando nós fazemos um resgate, quando nós focamos a nossa intenção para resolver alguma complexa atividade da nossa vida que está passando do nível da inquietação para o incômodo, então nós precisamos ter a consciência, o conhecimento da investigação completa. Não apenas identificar um elemento denso como uma estrutura ruim, maligna, que precisa ser extirpada de nós. Vamos avaliar essa polaridade de positivo e negativo que nos solidifica, inclusive no âmbito cerebral, separando o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo em criatividade, em lógica, racionalidade. Um precisa do outro para se complementar. Logicamente, então, a luz precisa da treva para existir, ou a sombra nos traz fragmentos de luz ocultos que estão em nosso próprio universo. Ora, partindo desse pressuposto de que então a treva nos oferece a luz, então ela está prestando um serviço muito importante. Então a treva é fundamental, a treva é o nosso treinador. Esse simples ato de vontade dirigida, de compreender o que está por trás da sombra, traz luz à treva. E isso basta para tornar o inconsciente consciente. Isso é percepção. Isso é afloramento. Ou, como costuma dizer algumas religiões, alguns segmentos religiosos, isto é iluminação. Por isso a importância de compreensão e do entendimento dentro do resgate. Nós já abordamos a diferença entre compreensão e entendimento, mas vamos deixar rapidamente aqui a explicação para quem não acompanhou o Reflexões. A compreensão, ela brota dentro do nosso íntimo. E o entendimento brota dentro da nossa lógica. Então, enquanto não entendemos alguma coisa na sua mecânica, na sua dinâmica, nós não nos tornamos livres completamente, muito embora já tenhamos assimilado, absorvido toda a informação necessária para tocar adiante. No resgate, a situação é a mesma. A importância da compreensão e do entendimento em sua profundidade psíquica, a qual nos conduz à unicidade do elemento denso com a partícula de luz, que na purificação, no processo da limpeza do registro, chega-se à essência. Aqui uma diferença importante do Repsicon com o ser, com o sistema energético de resgate. Não há necessidade de se transformar consciência em elemental, pois a consciência em si, essência, já traz dentro de si toda a memória necessária. Assim, essa essência, ela volta ou ela está livre novamente para atuar de forma total em nós mesmos. O resgate não faz análises, tampouco avaliações exclusivas ou que separa ou que fraciona. O resgate, na verdade, realiza a união da ciência com a espiritualidade, da causalidade com a analogia, sem polarizar. O Repsicon trabalha de uma maneira que a energia é. Nós apenas percebemos manifestações energéticas de forma densa ou sutil, apenas vibrações, estados frequenciais. E aí não há maldade e nem bondade, apenas vibração. Vocês lembram da frase que nós deixamos na abertura? O mal é o útero da luz? Será que nós podemos compreender agora
O que significa esta pequena frase? O axioma que está por trás de que o mal é o útero da luz? Vamos deixar isso reverberando dentro de nós para que possamos compreender um pouco melhor as atividades do Repsicon, do resgate psicoenergético consciencial, de como é que a consciência, que é a alma, e a vida, que é o espírito, atua em nosso universo. Um abraço e até o próximo Divulgações.